Estou com 19 anos e prestes a concluir meu primeiro ano na Universidade Rice. Até recentemente, meu pai serviu no Exército dos Estados Unidos e, como resultado, nossa família teve que se mudar muito. Quando cheguei à adolescência, minha mãe se cansou de ficar indo de base em base e finalmente nos estabelecemos pela primeira vez. Meu pai foi implantado durante a maior parte desse tempo e eu só o via de vez em quando. Minha mãe e eu encontramos uma pequena casa com 2 quartos na Virgínia e adotamos um vira-lata do abrigo. Finalmente, pude viver como uma criança normal e fazer amigos cujos pais não eram soldados. Nossos vizinhos eram muito amigáveis e frequentemente faziam churrascos de vizinhança nos feriados de verão. Foi em uma festa de 4 de julho que dei meu primeiro beijo e conheci meu melhor amigo no primeiro dia de aula. Era a vida que sempre sonhei e, embora tenha sido relativamente curta, aproveitei cada minuto. Apesar de todas as coisas erradas que minha mãe fez na minha vida, essa decisão compensa quase tudo. Eu menciono minha relação conturbada com minha mãe apenas para chegar ao ponto deste post. Já morávamos na casa há 1 ano quando percebi que um homem e um menino começaram a passar por nós todos os dias. Isso continuou por mais de 1 mês antes de eu mencionar isso para minha mãe. Honestamente, eu estava apenas curioso se ela sabia algo sobre o par. Em vez de dizer não, ela fez um longo discurso sobre cuidar da minha própria vida. Depois disso, mantive a boca fechada, mesmo quando os via pela cidade. Minha mãe tentou mencioná-los uma vez, mas quando não peguei a isca, ela nunca mais os mencionou. Geralmente, quando os víamos, eles estavam parados no mesmo cruzamento movimentado, aparentemente pedindo dinheiro. O homem segurava um cartaz que dizia: "Veterano deficiente, não pode trabalhar. Eu e meu filho precisamos de sua ajuda. Aceitamos qualquer doação." O homem ficava ao lado de um poste de sinalização, enquanto o menino ia de carro em carro com uma lata de café. No começo, me senti mal, mas logo descobri a verdade. Era uma tarde chuvosa de outono, quando minha mãe e eu estávamos saindo do Walmart. O estacionamento estava tão cheio quando chegamos que tivemos que estacionar nos fundos da loja. Eu estava ajudando a carregar as sacolas no banco de trás quando percebi o homem e o menino correndo para uma caminhonete quase nova e entrando nela. Olhei 2 vezes para ter certeza. Parecia estranho que eles estivessem pedindo dinheiro, mas dirigindo um carro melhor do que o da minha família. Percebi que poderia haver circunstâncias das quais eu não estava ciente, e realmente havia. Mas algo sobre isso me incomodou. Com o tempo, vi o par pela cidade, mas só vi aquela caminhonete 2 vezes. A segunda vez foi quando a história começou a ficar assustadora. Isso aconteceu alguns meses depois, quando minha mãe estava trabalhando durante a noite, como sempre. Ela me disse para ficar em casa e não abrir a porta para ninguém. Mas como a maioria dos adolescentes, ignorei isso e fiz o que queria. Naquela noite, estava andando de skate com alguns amigos em um drive-thru de banco por volta da meia-noite, quando uma caminhonete familiar parou por perto. O homem perguntou se queríamos ir a uma festa. Supostamente, era o aniversário do menino e ele queria algumas crianças da idade dele para comemorar. Todos recusaram a oferta, mesmo depois de ele mencionar que haveria brindes disponíveis. Eles ofereceram mais uma vez antes de irem embora. A situação parecia estranha e acho que não fui o único a sentir isso. Apenas mais tarde, descobri como foi sábia a nossa escolha. 2019. Logo se tornou 2020, e com o novo ano, como você se lembra, algumas coisas loucas aconteceram. Eu continuei vendo os 2 caras andando pela minha rua e pedindo no cruzamento até que um dia eles simplesmente desapareceram. Percebi que eles haviam se mudado, assim como minha família havia feito tantas outras vezes. Era um estilo de vida e eu estava muito familiarizado com ele. O bloqueio logo viria e meu foco mudaria para outras coisas. Meu pai logo voltaria para casa por um tempo
e eu passaria todo o meu tempo com ele. Não foi até muito depois que os bloqueios terminaram que os dois estranhos voltaram a minha atenção. Eu estava navegando no Twitter quando vi uma foto de um homem conectado a uma manchete. Cliquei no link e tive o choque da minha vida. De acordo com o artigo, o jovem chamado, nome retido porque era menor de idade, havia aparecido em nossa delegacia local e compartilhado uma história incrível. No início, os policiais não acreditaram nele, mas depois de um pouco de pesquisa, estavam ansiosos para ouvir mais. Alguns anos antes de chegarem à nossa cidade, o homem adulto, não estou compartilhando o nome dele, esse canalha merece ser esquecido, havia sequestrado o jovem de uma estação de ônibus em St. Louis. Ao longo de vários meses, o homem abusou do menino até se cansar dele, e em vez de se livrar dele, começou a usar o menino para atrair outros jovens para sua armadilha. O par viajaria de cidade em cidade, pedindo durante o dia e caçando presas à noite. O menino estimou que o homem havia violado aproximadamente 25 a 30 outros meninos durante o tempo em que viajou com ele. Ele insistiu que nunca participou de nenhum dos atos reais. Seu propósito era apenas atrair os jovens para a caminhonete. E embora muitos dos jovens tenham sido libertados com vida, o menino disse que tinha quase certeza de que alguns não tiveram tanta sorte. Em um caso, ele disse que o velho tinha sangue em suas roupas depois de deixar um jovem ao lado da estrada. Quando ele perguntou sobre o sangue, o velho ficou agressivo, então ele não pressionou o assunto. Contudo, sem testemunhar nada disso em primeira mão, ele não podia fornecer nomes ou locais. E esse estilo de vida sombrio continuou até meados de 2020, quando o velho realmente contraiu Covid e morreu. Sem ter para onde ir, o menino decidiu contar sua história na esperança de que alguém pudesse ajudá-lo a encontrar sua família. Na época em que a história foi escrita, a investigação ainda estava em suas fases iniciais e não tenho certeza do quanto mais foi descoberto desde então. Se descobrir mais alguma coisa durante as férias de verão, postarei uma atualização. O artigo me deixou em estado de choque por muitos dias após lê-lo. Eu suspeitava dos dois desde o início, mas perceber o quão perto estive de ser agredido e possivelmente morto foi demais para lidar. Pensei brevemente em compartilhar a história com minha mãe, mas rapidamente mudei de ideia considerando seu comportamento desde o início e que agi contra sua vontade. Não parecia inteligente, e pelo que sei, ela ainda não sabe de nada. Não seria fora do comum para ela perder algo tão importante. Ela sempre foi muito focada em si mesma, às custas de todos ao seu redor. Isso é tudo o que sei por enquanto. Não há informações sobre o que aconteceu com o menino, e ele provavelmente seria um adulto agora. Para tudo o que sei, ele poderia ser um colega de escola, talvez até mesmo da sua. Há também a chance de que ele tenha adotado os hábitos de seu companheiro. Dizem que a maioria daqueles que abusam foram abusados eles próprios. Em algum lugar, esta noite, pode haver um jovem percorrendo as ruas em busca de sua próxima vítima. E se alguém estiver lendo isso e tiver um filho adolescente, pode ser uma boa ideia compartilhar a história com ele. Pode salvar sua inocência e, mais importante, talvez sua vida. Desde que me lembro, sempre quis ser enfermeiro. E quando chegou a hora, meus pais pagaram para eu frequentar o programa de enfermagem em minha faculdade júnior próxima. Meu último ano do ensino médio deveria ter sido um sinal do que estava por vir. E apesar de todo o meu trabalho árduo, simplesmente não era para ser. Consegui completar o primeiro ano, mas minhas notas eram tão ruins que não me permitiram me reinscrever no segundo ano. Meus pais ficaram desapontados ao ouvir isso, mas ninguém estava tão triste quanto eu. Senti-me um fracasso por muito tempo. Depois de alguns meses, me reergui e comecei a planejar meu próximo passo. Por enquanto, não tinha um caminho claro com minha vida, mas tinha certeza de uma coisa acima de tudo: meus pais mereciam ser recompensados.
Naturalmente, eles insistiram que não era necessário, mas eu já tinha decidido, e ninguém ia mudar isso. No entanto, sem um emprego, isso simplesmente não seria possível, e, portanto, comecei a procurar no dia seguinte. Não demorou muito até eu ser contratado em uma pequena lanchonete no centro da cidade. Nunca havia sido garçonete na minha vida, mas era um trabalho remunerado, e isso era tudo o que importava para mim naquele momento. Peguei o novo emprego rapidamente. Não foi tão difícil quanto eu esperava. A abreviação era a parte mais difícil, mas depois que aprendi, tudo o mais era praticamente fácil. Eu estava na lanchonete há 3 meses quando esse cara, John, veio almoçar pela primeira vez. John, entre aspas, pois ele pediu que eu o chamasse assim, era esse cara mais velho. Ele era magro e esguio e sempre usava um boné com uma cruz. Naquele primeiro domingo, ele simplesmente aconteceu de estar sentado na minha área, e a partir daí, ele fez questão de sempre se sentar onde eu estava trabalhando. Eu podia dizer que ele era especial desde o início. Eu me sentia incomumente confortável falando com ele. Trocamos nomes antes mesmo de eu ter a chance de pegar o café dele. Era como se eu estivesse falando com um membro da família. E apesar de sua maneira reservada, ele era muito honesto sobre sua vida e os erros que cometeu. Em um desses domingos, mencionei suas tatuagens e ele prosseguiu para me contar tudo sobre elas. Fiquei chocado quando ele disse que havia passado 20 anos na prisão anteriormente. Minha percepção de como era um criminoso mudou muito depois de conhecê-lo. Sua adolescência e início dos 20 anos foram caóticos. Seu abuso de álcool e drogas o levou a uma vida de crime. Um dia, ele se viu até o pescoço em um plano para realmente roubar um banco. O roubo não deu certo, obviamente, e depois que um membro do público ficou ferido, ele teve que fugir. Eventualmente, ele foi pego, e sua relutância em nomear o resto da gangue significou que ele recebeu a pena máxima. E depois de cumprir a maior parte da sentença, ele foi libertado, acho que nos primeiros anos de 2000. Mas desde então, ele tinha mantido o nariz completamente limpo, e a maior parte de sua vida agora era passada entre o trabalho e a igreja. Ele tinha acabado de sair dos serviços naquele domingo em que apareceu pela primeira vez na lanchonete. Se eu fosse uma pessoa religiosa, poderia pensar que estávamos destinados a nos encontrar. Foi durante uma de suas outras visitas de domingo que minha razão para trabalhar como garçonete foi mencionada. John perguntou por que uma garota tão inteligente como eu estava servindo comida. Eu contei a ele sobre meu sonho de me tornar enfermeira em minha tentativa fracassada na escola. Ele falou sobre arrependimentos e fracassos em sua vida. Ao sair naquele dia, ele me incentivou a tentar novamente na escola antes que eu ficasse velha demais. Em sua mente, tudo o que eu precisava era um pouco de experiência de vida, e eu faria melhor na próxima vez. Eu sabia que ele estava sendo simpático apenas por minha causa, mas devo admitir que sua energia era muito motivadora. Pensei que meu sonho estava no passado, mas ouvir suas palavras encorajadoras me provou errado. Psicologicamente, isso ou não, essa fase da vida teria que esperar até eu pagar meus pais de volta. E por enquanto, o trabalho era meu foco. E eu continuei trabalhando em todos os turnos disponíveis. A cada domingo, John e eu nos tornávamos mais familiares um com o outro. Isso durou 3 meses até que ele parou de aparecer. Acho que ele estava doente ou ocupado ou algo assim, e imaginei que ele voltaria no próximo domingo. Mas quando o próximo domingo chegou e ele não estava em nenhum lugar à vista, depois de 3 semanas sem aparecer, perdi a esperança. Foi um dia triste quando percebi que ele não ia voltar. Ele tinha meio que se tornado uma figura paterna para mim nesse breve período, e suas palavras de encorajamento me levantaram do poço de decepção em que estive durante o último ano. Infelizmente, a vida é uma série de encontros e despedidas. Acho que me levantei e continuei com meu trabalho. Logo, eu já havia quase esquecido esse tal John. 5 meses se passaram e numa tarde, enquanto estava nos fundos,
O cozinheiro-chefe disse que alguém queria falar comigo. Saí e vi um homem de meia idade parado perto do caixa. Ele se apresentou como um policial do nosso departamento local. Quando perguntei o que ele queria, ele me entregou um envelope pardo com meu nome escrito nele. Ele disse que John havia deixado para mim. Fiquei naturalmente confusa e perguntei o que era, mas ele não podia me dizer. Comecei a ficar irritada com ele, mas ele deixou claro que não podia dizer mais nada além de que John estava morto. Eu suspeitava que isso pudesse ser verdade, mas ouvir isso em voz alta realmente doeu muito. Apenas agradeci ao detetive e ele saiu. Com o envelope em minhas mãos, voltei para abri-lo. Agora, desejo que nunca tivesse feito isso. Dentro havia um monte de dinheiro com uma fita bancária em volta. Minha boca ficou mais seca enquanto eu contava. Recalculei várias vezes e cheguei à mesma quantia: $10.000. Junto com o dinheiro, havia uma nota que dizia: "Se você está lendo isso, estou morto. Eu queria te dar isso pessoalmente, mas meu passado me alcançou. Pegue isso e pague o que você deve aos seus pais. Use o restante para voltar à escola. Você é inteligente demais para ficar servindo mesas em algum lugar. A vida é muito curta para ter arrependimentos. Boa sorte e não desista dos seus sonhos. Você consegue." No final da página estava sua assinatura completa, um nome que nunca tive a chance de aprender. Uma tonelada de emoções passou por mim naquele momento. Sua fé em mim foi tocante além da crença, muito mais do que eu já tive em mim mesma. Minha mente se afastou do dinheiro por um breve momento, mas uma sensação ruim rapidamente tomou conta de mim. De onde John tinha tirado todo esse dinheiro? Ele era um ex-presidiário que dirigia uma caminhonete de 20 anos e pintava casas para viver. Li novamente sua nota e uma linha arrepiante me chamou a atenção. Meu passado me alcançou. O que ele queria dizer com isso? Ele roubou um banco ou o pegou de algum outro lugar? Meu coração começou a bater forte no peito e estou apavorada que alguém possa estar procurando por esse dinheiro e isso os leve até mim. Também considerei a possibilidade de que seja tudo armado pela polícia e talvez eles pensem que eu fiz parte do roubo e estejam esperando que eu faça algo mais. Não sou criminosa, não sei como essas coisas funcionam. Já se passaram 2 semanas desde que recebi o envelope e ainda não faço ideia do que fazer com ele. Ainda vou ao trabalho todos os dias como de costume, mas estou sempre olhando ao redor, esperando por algo acontecer. Odeio envolver outras pessoas nisso, mas acho que preciso de conselhos de vocês. O que acham que devo fazer? O dinheiro resolveria todos os meus problemas e me prepararia para o futuro, mas não consigo me livrar do pressentimento de que algo ruim vai acontecer. Deixe-me saber o que vocês acham. Realmente poderia usar toda a ajuda que conseguir. Eu moro na região central da Flórida, em um daqueles bairros tranquilos e suburbanos. Não acontece muita coisa por aqui hoje em dia, e é importante destacar isso porque, uma vez, meu bairro foi aterrorizado por um estuprador em série no final dos anos 1980. Isso foi antes do meu tempo, mas aparentemente ele costumava se esconder nos arbustos ao longo de uma trilha de bicicleta que corre atrás do bairro e atacava mulheres desprevenidas. Foi essa série de ataques que levou à imposição de um horário de fechamento estrito para a trilha às 9 da noite. Porém, isso não impedia as crianças do bairro de se aventurarem na trilha após o horário, incluindo eu. Diria que isso aconteceu no verão de 2007. Eu e meu amigo, que chamarei de Jake, estávamos sendo adolescentes desocupados e quebrando garrafas de cerveja contra as árvores ao longo da trilha. Acho que eram 10:30 da noite. Para dar uma ideia do layout da trilha, ela tinha cerca de 3 quilômetros de extensão e começava em um lago localizado no extremo do bairro, passava atrás das casas e terminava em um campo de futebol que ficava fora do bairro. A área da trilha logo antes de chegar ao campo era a parte mais estreita,
cercada por árvores em ambos os lados. Apesar de qualquer luar que pudesse iluminar a noite, pode ter certeza de que essa área em particular sempre ficava em completa escuridão. Jake e eu estávamos nos aproximando dessa parte do caminho. Estávamos planejando brincar no campo de futebol do outro lado. À medida que nos aproximávamos da abertura, comecei a sentir que estávamos sendo observados. Fiz um sinal para Jake parar, enquanto eu ouvia atentamente. "Tem alguém aí?" perguntei por impulso. Para nossa surpresa, uma figura escura emergiu das sombras das árvores bem à nossa frente. Como a trilha estava fechada naquela hora, as únicas luzes que tínhamos eram as dos postes na estrada principal, o que não era muito, mas dava para ver que a figura diante de nós estava usando um moletom escuro e uma daquelas máscaras teatrais com uma expressão de tristeza. No instante em que vi o estranho, senti um frio percorrer todo o meu corpo. Tenho certeza de que Jake sentiu o mesmo. Começamos a recuar lentamente. Jake se virou enquanto eu mantinha os olhos no homem da máscara triste. A próxima coisa que ouvi foi Jake dizendo baixinho: "Ah, droga!" Virei-me para ver o que havia assustado Jake. Havia outra figura encapuzada atrás de nós, também usando a mesma máscara teatral, mas com uma expressão de sorriso. Jake e eu ficamos de costas um para o outro, enquanto observávamos as figuras de ambos os lados se aproximarem lentamente. Eu estava focado no homem da máscara triste, enquanto Jake vigiava o outro. Um arrepio subiu pela minha espinha, enquanto a figura se aproximava, revelando então uma grande faca de cozinha em sua mão. "Esse cara tem uma faca", ouvi Jake dizer atrás de mim. Precisávamos pensar rápido. Eles estavam vindo em nossa direção de ambos os lados. Foi então que tive uma ideia. Logo antes de chegar à parte estreita, a trilha era delimitada por cercas residenciais. Essas cercas eram bem altas, mas não impossíveis de escalar. "Jake, temos que pular a cerca e voltar para a estrada principal. Ou estamos mortos", disse baixinho. Tentei ser o mais discreto possível, mas no momento em que essas palavras saíram da minha boca, o homem da máscara triste começou a correr em nossa direção. "Corre agora!" gritou Jake. Presumi que o homem da máscara sorridente estava fazendo o mesmo. Corremos em direção à cerca. Fui o primeiro a chegar. Me agachei e juntei minhas mãos para ajudar Jake a subir. Assim que Jake estava do outro lado, pulei e comecei a me puxar para cima. Foi aí que senti uma mão agarrar meu tornozelo e fui rapidamente derrubado no chão. Olhei para cima e vi o homem da máscara triste pairando sobre mim com a faca erguida. Tentei gritar, mas minha voz ficou presa na garganta, e tudo o que consegui fazer foi observar enquanto minha vida parecia chegar ao fim. De repente, o homem da máscara triste cambaleou para trás ao ser atingido na cabeça por um grande objeto. "Kevin, comece a correr. Tem uma abertura na lateral. Vamos sair daqui!" gritou Jake do topo da cerca. Ele apontava para a direita. Olhei e vi que havia uma pequena abertura no final da cerca. Levantei-me rapidamente e corri em direção a ela. Praticamente me joguei pelo pequeno buraco lá, me arranhando bastante no processo, mas não me importei. Assim que me levantei, uma mão passou pela abertura e agarrou meu pé, me fazendo cair para a frente. Olhei para trás e vi a máscara sorridente na abertura da cerca. Jake rapidamente correu e pisou no braço do homem mascarado. Ouvimos um grunhido abafado e o homem da máscara sorridente retirou a mão pela abertura. Nós então corremos o mais rápido que podíamos de volta para minha casa. Depois que nos acalmamos, decidimos não chamar a polícia, já que isso provavelmente resultaria em Jake sendo obrigado a voltar para casa e talvez eu sendo castigado por uma semana. Sendo os adolescentes teimosos que éramos, decidimos manter isso entre nós, mas pode ter certeza de que nunca mais andamos naquela trilha depois do anoitecer. Ainda moro no mesmo bairro até hoje e, mesmo depois de todos esses anos, nunca ouvi falar de mais ninguém encontrando esses homens mascarados. Acho que tivemos sorte.
Em 2012, quando eu ainda frequentava a faculdade comunitária, eu e alguns amigos decidimos nos juntar e alugar um apartamento de um quarto perto do campus. Nós éramos um grupo de festeiros naquela época e queríamos um lugar só nosso para aproveitar esse estilo de vida sem nos preocuparmos com nossos pais ou com a administração da escola. O complexo de apartamentos ficava em uma área um tanto perigosa da cidade. A polícia era chamada pelo menos uma vez por semana para interromper brigas ou responder a denúncias de invasões. Tudo o que fazíamos lá era tomar banho, dormir e assistir TV, e ouvir discussões domésticas através das paredes fazia parte da rotina. Certa noite, meus colegas de quarto foram a uma festa enquanto eu fiquei em casa para estudar para um exame que se aproximava. Fora algumas músicas do Tupac tocando em algum lugar no andar de cima, estava tudo relativamente calmo. Era por volta das 11 da noite, quando ouvi um som estranho vindo do corredor, do lado de fora da porta da frente. Parecia um grande objeto de metal sendo arrastado pelo chão de concreto. Também ouvi um ruído abafado, como se alguém estivesse dizendo algo, mas eu não conseguia entender as palavras. Isso continuou por 10 minutos, antes de um som alto de algo se chocando ecoar pelo corredor. Foi nesse momento que me levantei e fui até o olho mágico da porta. No começo, não vi nada. Então esperei para ver se alguém passava pela porta. 1 minuto depois, uma figura apareceu e ficou parada entre a minha porta e a porta do apartamento oposto. Era um homem caucasiano. Vou listar 3 coisas que fizeram todos os alarmes na minha cabeça dispararem instantaneamente. O homem não estava usando camisa e estava completamente encharcado de suor. Ele segurava um grande machado na mão direita, que estava arrastando atrás de si, e finalmente o indivíduo estava usando uma máscara de gás preta de couro que cobria completamente o rosto dele. Eu estava atônito. Esse tipo de coisa é algo que se vê em um filme de terror de baixo orçamento, não algo que acontece na vida real. Foi um choque completo para o sistema. Como se estivesse lendo minha mente, o homem então começou a cantar com uma voz abafada e assustadora. Assim que ele terminou de cantar, ele levantou a perna esquerda e arremessou o machado contra a minha porta. O movimento foi tão rápido que me fez cair para trás. Assim que consegui me levantar, ouvi outra voz vindo de mais longe no corredor. "Ei, o que você está fazendo?" gritou alguém. Corri de volta para a porta e olhei pelo olho mágico novamente. O homem mascarado já havia desaparecido. À esquerda da minha porta ficava a saída de incêndio, por onde ele provavelmente fez uma fuga rápida. Em seguida, vi o segurança do prédio aparecer, com seu taser em mãos. Gritei através da porta. "Quer que eu ligue para a polícia?" "Sim, se não se importa." "Vou voltar lá fora para tentar pegá-lo", respondeu o segurança. Liguei para a polícia e expliquei a situação. Infelizmente, o homem mascarado conseguiu escapar tanto da polícia quanto do segurança. O complexo era cercado por uma pequena floresta, o que oferecia muitas rotas de fuga. Quando o contrato de aluguel terminou, me mudei daquele inferno. Um lunático andando pelo corredor fora da minha porta, arrastando um machado enquanto cantava, foi a gota d'água. Foi uma experiência aterrorizante. Sou uma mulher de 29 anos e vivi em uma cidade grande minha vida toda. No começo de abril, me mudei para uma cidade de tamanho médio, cerca de 1 hora de distância da cidade grande, junto com minha irmã e nossos 4 pets. Isso aconteceu após 1 mês de morarmos aqui. Minha irmã estava se preparando para sua apresentação final do curso de artes, que seria exibida na cidade, então ela precisou passar o dia inteiro lá fazendo os preparativos. Eu fiquei sozinha em casa com nossos gatos e cachorros. No início da noite, decidi fazer uma longa caminhada com meus 2 cães. Caminhamos por aproximadamente 1 hora, mas quando estávamos a uns 5 minutos de casa, vi um homem batendo na porta de uma casa, a 1 quadra de distância. Achei um pouco estranho porque ele batia na porta, olhava ao redor
Batia na porta de novo e olhava ao redor mais uma vez. Mas ele não parecia perigoso, então continuei andando, já que teria que passar por ele de qualquer forma para pegar a rua que leva até minha casa. Quando estava a uns 10 metros de distância, ele olhou para mim e começou a andar em minha direção. Ele era alto e magro e estava carregando o que parecia ser uma caixa de doces. Ele me perguntou se eu tinha algumas moedas para dar. Eu respondi: "Desculpa, cara. Só tenho sacos de cocô dos meus cachorros. Boa noite." E estava pronta para continuar andando quando ele viu uma das minhas tatuagens e me parou. Para dar um contexto, eu tenho tatuagens. Não sou muito tatuada, mas tenho várias nos braços e nas pernas. Como eu estava de shorts, as tatuagens nas minhas pernas estavam visíveis. A que ele estava olhando era de uma mulher fantasma, em estilo tradicional japonês. Quando ele me parou, ele disse: "Essa é uma tatuagem muito legal. Você me daria ela?" Eu ri desconfortavelmente, achando que ele estava brincando, mas ele estava completamente sério, olhando fixamente para minha tatuagem sem piscar. Ele então continuou falando: "Não? Você vai deixar os vermes comerem isso? Que pena, seria muito melhor se uma pessoa a comesse." Nesse ponto, ele levantou o rosto e me olhou direto nos olhos, com um sorriso estranho e sem emoção, que parecia uma tentativa de ser amigável, mas só me deixou mais desconfortável. Ele me perguntou meu nome, e para não o contrariar, dei um nome falso. Vamos dizer que disse que meu nome era Regina. Ele perguntou se eu morava na cidade, e novamente menti, dizendo que eu era da cidade grande e só estava de visita. Ele me contou que também costumava viver na cidade grande, nas ruas do centro. Disse que costumava fazer rap nos ônibus para ganhar dinheiro, e do nada, começou a improvisar um rap sobre mim, ainda me olhando nos olhos. Ele fez um rap sobre como eu era muito bonita, como minhas tatuagens eram incríveis, e em seu rap, disse que meu nome era Lorena. Eu o corrigi e disse que meu nome era Regina, não Lorena, pois suspeitei que ele percebeu que eu tinha dado um nome falso e estava me testando. Ele apenas sorriu e concordou com a cabeça. Depois, me perguntou se eu daria meu número para ele. Eu disse que precisava ir para casa com meus cachorros, que estavam me esperando. Ele apontou para um açougue a uma quadra de distância e me disse que poderíamos sentar lá enquanto eu passava meu número para ele, que não levaria muito tempo. Mas eu disse que não podia, que quem estava me esperando em casa era meu namorado. Mas, de novo, estava mentindo, pois eu estava sozinha em casa. O sorriso dele desapareceu um pouco e ele apenas disse: "Ah, que pena." Eu desejei uma boa noite para ele e me virei para ir embora, mas ele caiu de joelhos e agarrou minha perna com as duas mãos. Ele começou a acariciar minha tatuagem enquanto sussurrava: "Essa é uma tatuagem muito legal." Meus cachorros são bem amigáveis e estavam muito calmos durante toda essa interação, mas quando ele agarrou minha perna, começaram a rosnar. Puxei minha perna de volta, desejei mais uma vez uma boa noite e andei o mais rápido que pude. Acabei fazendo um caminho mais longo para casa, só para ter certeza de que ele não me seguiria. Quando cheguei em casa, tomei um banho e esfreguei bem minha perna, pois me senti muito suja depois de tudo aquilo. Felizmente, não o vi novamente, mas por um tempo depois disso, me certifiquei de cobrir minhas tatuagens toda vez que saía de casa, só por precaução. Isso aconteceu em 2013, quando eu tinha cerca de 12 anos. Minha mãe nos mudou, a mim e meus irmãos, para a casa dos meus avós, porque não tínhamos dinheiro suficiente para o aluguel na época, e ela precisava economizar. Não era um grande problema, pois eles tinham bastante espaço. Eu passava muito tempo fazendo joias com minha avó, o que, aos meus olhos de criança, era tão bom que eu nem percebia que éramos tão pobres. Era nosso pequeno passatempo depois da escola. Uma das minhas partes favoritas eram as viagens que fazíamos a Michael's,
para comprar contas e materiais. Para quem não conhece, Michael's é uma loja de artesanato semelhante a Hobby Lobby, e passear por lá é o sonho de qualquer garotinha quando se trata dessas coisas. Um dia, no final do outono, percebemos que tínhamos ficado sem arame para uma pulseira que eu estava fazendo para minha mãe. Fomos à nossa Michael's local para comprar mais. Era inverno, então já estava escurecendo por volta das 5 da tarde. Minha avó, com problemas de visão e um quadril ruim, confiou em mim para entrar, pegar o arame e pagar, como já tínhamos feito tantas vezes antes. Eu era teimosamente independente, então ela não ficou muito preocupada comigo. Ela estacionou bem na vaga para deficientes na frente da loja. O sol se punha e a luz das grandes vitrines da loja iluminava seu carro atrás de mim enquanto eu entrava. Enquanto eu estava parada perto da vitrine na entrada, encantada com alguma decoração de Natal ou algo assim, um homem entrou pelas portas deslizantes. Notei-o imediatamente. Era difícil não notar. Ele era alto, talvez em seus 30 e poucos anos, com cabelos escuros e vestido todo de preto, da cabeça aos pés. Suas roupas estavam um pouco sujas e eu me lembro claramente de um grande logotipo vermelho D1 em seu moletom. Ele tinha as mãos enfiadas nos bolsos e andava rapidamente pela loja, quase freneticamente. Eu apenas o observei. Ele fez contato visual comigo por tempo demais e então continuou mais para dentro da loja. Fiquei imediatamente incomodada, mas não pensei muito nisso e fui procurar o arame. Encontrei meu carretel de arame, mas me distrair na seção de brinquedos foi onde eu errei. Foi quando notei que ele começou a me seguir de corredor em corredor. Eu estaria olhando as coisas e ele simplesmente aparecia na outra ponta, fingindo olhar as coisas. Ele murmurava constantemente consigo mesmo. Sabe quando alguém diz algo em voz alta esperando uma resposta, mas não está realmente olhando diretamente para você? Mais ou menos assim. Como criança, você não percebe imediatamente o que está acontecendo. Eu apenas me afastava dele desajeitadamente cada vez, fingindo não o notar. Na minha cabecinha, eu raciocinei que ele não estava me seguindo e andei até o outro lado da loja, no corredor de casamentos, apenas para olhar algumas coisas que tinha visto quando entrei. Pensei que não haveria chance dele me seguir até lá, mas claro, enquanto olhava os cartões de convite, senti um arrepio na espinha. Me virei e lá estava ele, bem atrás de mim, de costas para mim, fazendo algo, mexendo em algo em suas calças, fazendo algo realmente vil consigo mesmo. Eu nunca tinha visto nada parecido e os olhos sugadores com que ele me olhou ainda me assombram até hoje. Levei um minuto para processar o que tinha acabado de ver, mas assim que o fiz, imediatamente corri para fora da loja o mais rápido que pude, pulando no carro da minha avó. Ela pareceu assustada com minha súbita aparição e perguntou o que eu tinha comprado. Tentei explicar o que acabara de acontecer quando o vi aparecer na porta deslizante na nossa frente, e o pavor que senti naquele momento era indescritível. Ele se aproximou do nosso carro, obviamente reconhecendo que eu estava com minha avó, e aí bateu em nossa janela. Eu não tinha conseguido me explicar a tempo antes que ela abrisse um pouco a janela e perguntasse se estava tudo bem. O homem apontou para mim com aquele mesmo olhar louco e disse algo como: "Ela é uma ladra, ela roubou de lá." Eu estava mortificada. Ele estava tentando fazer com que ela suspeitasse de mim, além de tudo o que ele já tinha me feito passar. Felizmente, minha avó teve as mesmas sensações que eu, porque ela educadamente pediu que ele se afastasse e então fechou a janela, trancando a porta. De repente, ele puxou a maçaneta da porta, depois levantou os 2 braços e começou a bater forte no teto do carro, fazendo nós duas pularmos e eu começar a chorar. Minha avó engatou a marcha ré e saiu de lá em alta velocidade. Nunca a vi dirigir tão rápido. Não me lembro muito depois disso, apenas do choro e de segurar um carretel de arame de $117 nas mãos, que eu não tinha pago. Ligamos para a polícia assim que chegamos em casa e, felizmente,
Eles levaram o caso muito a sério imediatamente e pediram as fitas de vídeo da Michaels. Algumas semanas depois, minha avó me disse que eles o tinham encontrado. Eles me deixaram de fora da investigação, além de apenas tomar meu depoimento, para não me traumatizar ainda mais. Ela consertou o amassado no carro e foi isso. Só anos depois, minha mãe finalmente me contou o que aconteceu com ele. Descobriu-se que ele já tinha uma acusação de agressão e 2 de agressão sexual em sua ficha, uma delas sendo até de uma parente menor, como sua sobrinha ou algo assim. Ele tinha acabado de sair do trabalho no posto de gasolina do outro lado da rua, quando deve ter me visto entrar na Michael sozinha. Não sei o que teria acontecido se minha avó tivesse destravado a porta ou se ela tivesse entrado comigo, vulnerável àquele homem também. Eu já voei sozinha com meu filho de 1 ano quase uma dúzia de vezes. Geralmente, as pessoas são compreensivas e gentis por eu estar com um bebê no colo, e no geral, ele é um bebê feliz e fácil de lidar. Ele também é muito fofo, então não é incomum que estranhos conversem com ele, e geralmente eu não me importo. Na última viagem que fiz, eu estava sentada sozinha no meu assento, com um homem sentado sozinho diretamente atrás de mim. Meu bebê estava cansado e irritado. Eu sabia que ele estava com sono, mas não havia nada que eu pudesse fazer até que decolássemos. Assim que entramos no avião, o homem atrás de mim começou a falar com o meu bebê, dizendo: "Oh, olá bebê, por que você está triste, bebê? Bebê fofo." Eu sorri e respondi que ele estava cansado, pedindo desculpas pelo incômodo e agradecendo. Após a decolagem, comecei a preparar meu bebê para dormir. O homem atrás de nós continuou a falar com meu bebê, colocando a mão entre os assentos para tentar pegar nos pés dele várias vezes. Eu pedi educadamente que ele parasse, explicando que o bebê estava cansado e que ele estava o distraindo, que ele só precisava dormir. Finalmente, coloquei meu bebê ao meu lado para preparar a mamadeira. O homem atrás de mim se levantou e se inclinou sobre o meu assento para pegar o meu bebê. Imediatamente, eu me adiantei para pegar o meu filho, dizendo: "Não, obrigada. Eu não preciso de ajuda, por favor, não, obrigada." O homem me empurrou de volta para o meu assento, murmurando algo como "bebê fofo. Por que o bebê está chorando?" Eu respondi em voz alta: "Não." E rapidamente peguei o meu bebê. Achei que aquilo seria o fim, mas eu estava errada. Tentei embalar meu bebê para ele dormir enquanto tentava desesperadamente manter a calma. Enquanto eu o balançava, o homem atrás de mim colocou a mão entre os assentos para agarrar o meu braço, dizendo: "Não balance, não balance, você o faz chorar." Eu me soltei e gritei: "Não me toque de novo." Pensei que isso encerraria a situação, mas não. Comecei a embalar o bebê pela segunda vez, e dessa vez o homem atrás de mim colocou as 2 mãos ao redor do meu assento, me segurando no lugar enquanto dizia: "Não balance, pare de balançar." Neste ponto, eu estava tão desesperada que perdi completamente a paciência, segurando o meu bebê junto ao peito enquanto lutava para me soltar dele. Apertei o botão de chamada dos comissários de bordo enquanto gritava: "Me solte, não me toque, me solte." Ele ainda estava segurando meus braços quando os comissários de bordo chegaram correndo. Eu mal consegui explicar o que estava acontecendo para os comissários de bordo. Todos ao redor estavam olhando e eu comecei a chorar. Só consegui pedir para não ter que sentar ali mais e, pelo amor de Deus, que me mudassem de lugar. O homem atrás de mim tentou me seguir, mas eu disse aos comissários de bordo que eu não o conhecia e que ele não podia me acompanhar. Eu chorei bastante no meu novo assento, mas meu bebê finalmente dormiu imediatamente. Os comissários de bordo me moveram para perto dos assentos deles. Depois de me acalmar, expliquei o que tinha acontecido. Várias vezes o homem tentou se levantar para voltar ao meu novo assento, mas os comissários de bordo o impediram. Perto do final do voo,
Um dos comissários me disse que haviam explicado tudo ao piloto e que ele tinha chamado o FBI e a polícia local para escoltar o homem para fora do voo. Eu também seria escoltada, assim como todos ao redor que tinham presenciado o ocorrido. O homem até comemorou quando foi escoltado para fora. Eu tive que ser entrevistada pelo FBI e quase perdi meu próximo voo. Quando minha viagem terminou, tive que voltar pelo mesmo aeroporto, o que foi estressante e emocional, para dizer o mínimo. Mesmo sabendo que ele foi banido da companhia aérea e do aeroporto, eu não consegui mais voar desde então. Isso aconteceu há 4 anos, mas eu ainda penso sobre isso e me pergunto. Às vezes até pesquiso o nome da fazenda para ver se minhas más vibrações estavam corretas. Tudo começou quando eu fui para o interior para andar a cavalo e relaxar. Nossos filhos estavam com os avós e meu marido tinha uma viagem de pesca. Então decidi alugar um carro e aproveitar meu hobby favorito, cavalos. Eu não fazia uma viagem solo há anos e estava realmente ansiosa por isso. Encontrei um lugar de glamping, acampamento de luxo, no Airbnb, que tinha ótimas avaliações, tendas bonitas, cavalos na fazenda, e as pessoas elogiavam muito o casal que administrava o lugar. Fiz a reserva e dirigi até lá. As coisas começaram a ficar estranhas assim que cheguei. Havia algo errado. A esposa não estava por perto e o marido parecia distante, meio fora de si. Entrei na minha tenda e dormi, pois já estava tarde. Dormi bem, mas me sentia um pouco desconfortável. Parecia que não havia muitas pessoas por lá. Na manhã seguinte, fui para a casa principal tomar café da manhã. O marido, que eu presumi estar na casa dos 60 anos, e a estudante de intercâmbio que trabalhava ali, que eu diria estar nos seus 20 e poucos anos, estavam preparando o café para o pequeno grupo de hóspedes. Mais uma vez, cheguei tarde, então acabei sozinha com os dois. Durante a hora seguinte, ele me explicou como sua esposa o havia deixado e como ele era agora um homem destruído, forçado a iniciar um relacionamento com a estudante de intercâmbio que trabalhava ali. Ele me contou isso quando ela não estava na sala, dizendo que ela era um pouco sensível sobre o assunto. Eu era muito tímida naquela época para simplesmente me afastar, mas desde então aprendi a ouvir minha intuição e não ser tão educada. Mas naquela época fiquei e só ouvi, porque senti que não poderia sair. Resumindo, ele me deu muitos detalhes inapropriados que eu não queria ouvir sobre o colapso do seu casamento e seu novo relacionamento. Depois disso, ele me ofereceu um quarto na casa principal, mas eu recusei e voltei para a minha tenda. Desesperada, comecei a pensar em como sair de lá. Eu havia pago por 3 noites, mas havia algo muito errado ali. Sentei-me no colchão inflável e comecei a mexer no meu telefone para ver quais eram as minhas opções. Enquanto estava ali, mexendo no celular, ouvi ele se aproximando da tenda. Não havia mais nada por perto e ninguém mais por ali. Ele simplesmente ficou lá, respirando. Eu conseguia ver sua sombra através da tenda. Ele estava apenas parado, sem se mover. Eu congelei. Não conseguia pensar ou falar. Simplesmente fiquei imóvel. Ele ficou lá pelo que me pareceu uma eternidade, mas talvez tenha sido apenas alguns minutos. Então, ele foi embora, e eu juntei tudo o que eu tinha e joguei no carro, saindo rapidamente. Acho que liguei depois, já longe, dizendo que tive que encurtar minha viagem. Nunca voltei e nunca vi ninguém falar algo estranho sobre aquele lugar na internet. Não consigo encontrá-los mais no Airbnb, mas a fazenda ainda parece estar funcionando como uma hospedagem. Não sei se eu estava exagerando ou não, mas ainda penso naquele sentimento de pânico que tive na tenda e sei que eu não poderia ter ficado. Quando eu tinha 17 anos, tinha acabado de ganhar meu primeiro carro
Um dia, eu levei meu irmão e a mim mesma ao dentista. Enquanto esperávamos na recepção, notei que alguém havia estacionado muito mal bem ao lado do meu carro. Como ele era novo, eu estava bem paranoica com a ideia de que ele pudesse ser arranhado ou algo assim. Meu irmão entrou para a consulta e eu decidi mover o carro para um lugar mais seguro. Depois de estacionar em um novo local, enquanto caminhava de volta para o consultório, logo antes de atravessar o estacionamento para entrar, uma minivan com vidros super escuros, tão escuros que tinham um estranho tom azulado, parou tão perto de mim que quase me atropelou. Achei estranho, mas só contornei o carro e continuei em direção à porta. Quando vi meu reflexo no vidro da porta, notei um cara saindo da van e começando a me seguir. A princípio, não dei muita importância e comecei a andar mais rápido, mas então ele começou a correr atrás de mim. Foi quando percebi que algo estava realmente acontecendo e comecei a correr também. Eu mal consegui chegar à porta antes que ele pudesse me alcançar. A porta era de vidro e eu podia ver o reflexo dele. Ele estava a poucos centímetros de mim, com a mão estendida para me agarrar. Ele parecia um cara totalmente comum, vestindo uma camisa social e calça caque, o que tornou tudo ainda mais surreal. Corri para dentro, mas ele não me seguiu, provavelmente porque não queria ser visto por mais ninguém. Eu estava completamente em choque e meio que em negação sobre o que havia acabado de acontecer, porque tudo aconteceu muito rápido. Olhei pela janela e o vi segurando um pano roxo na mão. Não faço ideia do que era aquilo. Ele olhou ao redor, voltou para a minivan e saiu em alta velocidade. Eu contei para a recepcionista, mas ainda estava bem abalada e confusa. Tudo aconteceu em menos de 1 minuto. Eu sempre me pergunto o que poderia ter acontecido comigo se eu não tivesse corrido.